Olá, hoje é sexta-feira, é dia de mais um Você Saúde. Eu aproveito para te convidar a seguir a nossa página no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também se inscreva em nosso canal no YouTube, ative o sininho para acompanhar tudo que nós estamos produzindo por aqui. O nosso programa de hoje vai falar sobre câncer de intestino. Recentemente acompanhamos a morte precoce da cantora Preta Gil. Ela faleceu aos 50 anos, vítima das complicações de um câncer de intestino. A cantora estava nos Estados Unidos passando por tratamentos experimentais contra a doença quando passou mal e morreu. Preta Gil foi diagnosticada com câncer de intestino em janeiro de 2023. Então hoje nós vamos entender um pouco mais sobre o câncer de intestino e como é o seu diagnóstico. Quem explica para nós é a gastroenterologista doutora Fabiana Alves. Doutora, seja muito bem-vinda. Primeiramente, o que é o câncer de intestino, como ele se manifesta? Quando falamos em câncer de intestino, tá? Na grande maioria das vezes nós estamos falando no câncer do intestino grosso, ou também chamado de cólon. Tá? Que é o final do nosso intestino. Nós temos dois intestinos, o intestino delgado, que faz absorção de nutrientes, tem várias funções, e o intestino grosso, onde mora a nossa microbiota, a antiga flora intestinal, onde também tem uma importância muito grande no nosso organismo. Eu até brinco que o intestino é o nosso faxineiro, porque ele joga para fora os restos que o nosso organismo já utilizou e não precisa mais. E o câncer de intestino, ele é crescimentos tumorais nessa estrutura, nessa parte do nosso corpo, e que se não descoberto a tempo, ele tem uma letalidade importante. Tá? Então, no Brasil, ele é tanto para homens e mulheres, o câncer do intestino, ele ranqueia lá entre os primeiros lugares. Quais são os principais sinais e sintomas que podem indicar um câncer intestinal, doutora? Então, a pessoa ela precisa se observar, tá? Então, qualquer sangramento pelo tubo digestivo, toda vez que a pessoa for evacuar, for usar o banheiro, ela precisa estar observando. Não é assim, eu sangrei uma vez quando eu fiz um esforço para fazer as fezes, porque as minhas fezes estavam mais ressecadas, e depois nas próximas evacuações não apareceu mais, tá? Mas assim, se você percebeu uma recorrência desses sintomas, apareceu uma semana, na semana seguinte apareceu de novo, naquele mês 2, 3 vezes nesse mês. E também, assim, perceber que ao subir na balança, você anda perdendo peso não intencionalmente, Se você está realizando uma dieta com baixa caloria, provavelmente, ou está fazendo muito exercício físico, você pode perder peso. Mas uma característica do câncer de intestino é um emagrecimento não intencional, muitas vezes até rápido, tá? E isso chama a atenção da pessoa. Para algumas pessoas, infelizmente, isso até é um dos sintomas que a pessoa fica feliz, porque perdeu peso, não fez muito esforço e perdeu peso. E também, assim, observar como fica o seu abdômen. Então, aquele desconforto que você toma um analgésico e não alivia, tá? Então, tem que perceber, assim, você precisa se auto-observar. Então, tá diferente, é motivo de você procurar um médico. E outra coisa muito importante é fazer a correlação com o histórico familiar, tá? Se nós tivermos na família os descendentes diretos, os ascendentes diretos, é assim, não é um primo distante ou um tio distante. A ascendência direta é pai, mãe, e os avós materno e avós paterno, tá bom? E os irmãos também. Então, quando a gente tem esses parentes de primeiro grau, que a gente fala, afetados já pelo câncer intestinal, é muito importante a gente também investigar. Há diferença entre os sintomas iniciais e os mais avançados? Sim.
O grande problema de tudo está aí, né? O câncer de intestino, no início, ele é silencioso ou pouquíssimo sintomático, tá? Então, eu relatei agora há pouco que a gente falou assim, né? Sangramentos recorrentes, porém espaçados, esse emagrecimento que a pessoa pode notar ou não, tá? E também, assim, um incômodo da barriga, uma dor chata, mas que muitas vezes a pessoa relaciona aquilo com algo que ela comeu, né? Então, isso daí são os sintomas iniciais. Na medicina, a gente usa o nome inespecíficos, né? Infelizmente, a gente não tem um sintoma assim que a gente fala assim, é um sintoma de alarme importante que você já tem que correr no médico. Então, a gente foca mais ou menos nesses três, né? Muitas vezes assim, mas infelizmente esse câncer, ele acaba muitas vezes o paciente já chegando para a gente quando já está avançado, porque uma das complicações, por exemplo, do câncer, né, é por exemplo, o paciente obstruir. Muitas vezes a gente o paciente não está conseguindo evacuar, a gente palpa alguma massa na barriga, e vai realizar um exame de colonoscopia, e na hora que a gente coloca o aparelho de colonoscopia, a gente vê uma massa tumoral que não consegue nem passar o aparelho, né? A gente não consegue progredir, que a gente fala com o aparelho. Então já é um câncer mais avançado, e tem que ver. A grande complicação da grande maioria das vezes é que o câncer já não está mais localizado como a gente gostaria de estar por uma cirurgia, ele pode estar metastizado. Metastizar significa que ele pode ter pegado estruturas ao redor ou até mesmo em locais um pouco mais longe dali, já cometendo outros órgãos. Doutora, já quem sofre do que nós chamamos de intestino preso, né, ou de intolerâncias, ou ainda cólicas intestinais, essas pessoas podem estar mais propensos à doença? Então, uma pergunta muito interessante, né? É assim, existe sim uma correlação com o intestino preso, né, e o câncer de intestino. Por isso a gente foca tanto em promover e orientar o paciente a ter um bom hábito intestinal, né? E o que seria o bom hábito intestinal? É você evacuar de 1 a 2 vezes ao dia, ou dias intercalados, não passando mais do que 3 dias sem evacuar, tá? Você pode, muitas vezes, o seu intestino funcionar só a cada 3 dias, mas eliminar todas as fezes, sem problema. E o que acontece? O intestino preso, ele faz com que esses restos, né, esses resíduos da nossa alimentação, que muitas vezes a gente comeu aí algo com muito, né, corantes químicos, produto químico que muitas vezes entra dentro do nosso corpo. Então, se fala que isso muitas vezes fica muito tempo em contato com o revestimento do intestino, né, para ser eliminado, e isso seria uma das causas do câncer intestinal, tá? Então, esse contato de algo que nós ingerimos, né, e deveria ser eliminado. Então, esse contato um pouco mais prolongado seria a causa. Mas temos que lembrar também da carga genética, né? Vou dar um exemplo para você, que eu tenho pacientes, todo mundo fala assim que a carne é muito nociva, né, para o intestino. Mas eu gosto sempre de dar esse exemplo, que eu tenho pacientes vegetarianos ou veganos que já tiveram câncer intestinal, tá? Então, não é exclusivamente, muitas vezes, o produto, a carne como a causadora de câncer de intestino. Agora, a gente tem que dar uma atenção especial para a bebida alcoólica, tá? A bebida alcoólica, ela não faz mal somente para o fígado, somente para o estômago. Então, ela é lesiva também para o intestino. E você perguntou também se o problema com o leite, com a lactose, né? Quem tem o problema com a lactose, que fica com cólica, que dá muitos gases. Quem tem problema com a lactose está mais propenso a ter câncer de intestino? Não, tá? O problema da lactose é só um problema de digestão. Você não tem no seu organismo a enzima que faz a digestão boa do leite. Mas o leite não vai te inflamar e não vai causar câncer de intestino. Quais são os fatores de risco mais comuns
para o desenvolvimento da doença? Então, os fatores de risco é onde a gente sempre foca, né? Porque o paciente fala assim, já que eu fiz o exame, meu exame deu normal, eu vou poder continuar fazendo tudo que eu fazia, né? O que eu faço. E aí que mora o perigo, tá? Então, vamos lá, os hábitos. Bebida alcoólica e cigarro, tá? É a dupla vilã para o câncer de intestino, tá? Então, fumar é comprovadíssimo que causa câncer de intestino. E o álcool, para algumas pessoas, sim, principalmente assim, o uso mais que moderado, para lá de moderado, né? Quem ingere pouco álcool, não, mas a ingesta moderada ou para cima desse nível é altamente lesivo para o intestino. E assim, é melhor comer comida caseira, comida de vó, que a gente fala, né? Comida feita mais saudável, com menos. A gente fala dos ultraprocessados, né? Que é comer muito pacote, muito tempero pronto, tudo que tem corante, que tem conservante, que tem muito produto químico na composição, né? Para realçar o sabor, para melhorar para fazer aquele alimento durar mais tempo, né, na prateleira de supermercado, isso é mais nocivo para o nosso intestino, tá? Então, é focar na alimentação, evitar os maus hábitos, não fumar e não beber álcool em excesso. E complementar assim, né, a água, ela, do mesmo jeito que eu falei que o cigarro e a bebida alcoólica são os dois vilões, então a gente pode falar que a água, ela faz parte do arsenal dos super-heróis, né? Porque, assim, tomar água, quando a gente deixa de tomar água, o nosso corpo, ele começa a fazer algumas privações, e assim, a água, ela vai principalmente para os órgãos mais vitais, né? Para o seu coração, para a sua corrente sanguínea, para a manutenção da sua parte circulatória, para a sua parte renal, e o coitado do intestino, ele sofre, tá? Ele fica, ele assim, se tiver pouca água no seu organismo, o seu organismo vai priorizar os órgãos mais nobres, que a gente chama, e o coitadinho do intestino, ele vai sofrer, ele vai ser o último a receber água. Daí as fezes ficam ressecadas, ficam difíceis de ser expelidas, e daí o paciente sofre no banheiro, tem que fazer força para evacuar, consequentemente ficam fezes mais retidas, a dificuldade da passagem das fezes é maior. Então, água é um super-herói para o intestino, tá? A senhora já comentou sobre a questão da predisposição genética, né? Mas nesses casos, como que funciona o acompanhamento? Quando nós temos, né, familiares diretos com câncer de intestino, a gente segue um protocolo para investigar, né, os familiares, né? Então é assim, exemplo, vou dar um exemplo. Você tem o seu pai diagnosticado, exemplo, aos 45 anos de idade, né? Então, vamos lá, né? Uma jovem de 20 anos ou 25 anos, chega para a gente em consulta e ele comenta com a gente, olha, o meu pai, ele teve câncer de intestino, né? Aos 40, 41 anos, por exemplo, ou 45. A gente tem um protocolo que a gente faz assim, 10 a 15 anos antes dessa pessoa. Então a gente viu lá, né? A pessoa teve câncer, o parente teve câncer aos 40, 45 anos. Então, 10, 15 anos antes, né, por volta de 30 anos de idade, ou um pouco antes dos 30 anos de idade, a gente já começa a fazer as colonoscopias de prevenção, de investigação, tá? Por quê? Muitas vezes a gente acha pequenas verrugas dentro do intestino, chamado pólipos. E quando a gente acha essas verrugas, a gente consegue removê-las. A grande maioria delas, a gente consegue removê-las durante o exame de investigação que a gente está fazendo. Com a retirada dessa verruguinha, a gente já está impedindo aquilo de proliferar, de se transformar num tumor, tá? Então, é muito importante. Então, tem caso na família diagnosticado, a regra para você tentar fazer prevenção, é descobrir quando que aquela pessoa fez o diagnóstico, tentar de 10 a 15 anos antes já começar a investigação para os familiares, tá bom? E orientar, né? Não fumar, não beber,
né? Porque muitas vezes, assim, a pessoa tem uma propensão genética, mas eu falo que, assim, a gente tem que puxar o gatilho também, né? Você pode estar geneticamente predisposto, só que você tem uma boa alimentação, você cuida da sua saúde física e mental, faz atividade física, tem momentos de lazer, assim, tudo, cuida bem da alimentação também, e não fuma, e não bebe, não é? Aparentemente você não puxou aquele gatilho também para o câncer. E não é assim, tá? A pessoa tem uma propensão genética, não existe isso, que uma pessoa da família teve câncer e aquilo vai incidir e todo mundo da família vai ter, tá? Porque é praticamente 3%, 5% dos cânceres de intestino que tem o fator genética muito forte. Os outros 90%, 95%, eles são praticamente, nós somos os culpados, a gente que acaba tendo mau hábitos e provocando o problema, tá? E para quem não tem o histórico familiar, doutora, qual que é o momento, né, de iniciar um acompanhamento? Então, olha que interessante, né? O nosso protocolo também, assim, para quem não tem predisposição genética, né? Quando a gente deve começar a se preocupar? Então, assim, mesmo que você não tenha nenhum sintoma intestinal, nada, né? Desses sintomas que a gente já falou no início da entrevista, a partir dos 45 anos de idade, tá? Pessoas que nunca tiveram nenhum sintoma intestinal, então a gente estabeleceu a idade de 45 anos para sugerir que o paciente, né, submeter o paciente a um exame de colonoscopia investigativa, porque se ele já tiver alguma lesão, algum pólipo, alguma coisa assim, nós vamos manter uma vigilância mais de perto, tá? E assim, as pessoas sempre perguntam, doutora, eu preciso fazer colonoscopia todo santo ano? Resposta, não. Nós temos também um protocolo, mesmo pessoas que a gente acha pólipos, depois de quanto tempo a gente vai refazer aquela colonoscopia, né? Depende, né, do que nós achamos, do que é o tipo de pólipo que foi retirado, mas é assim, só para tirar esse mito, tá? Que precisa fazer colonoscopia todo santo ano. Não é verdade, a gente segue um protocolo, muitas vezes assim. Tem pessoas que a gente espera até 7 anos ou 10 anos para repetir um exame de colonoscopia. Não há necessidade de se fazer todo ano. Cada caso é um caso, o médico vai avaliar individualmente, tá? Eu queria que a senhora explicasse para a gente agora o que é a colonoscopia, como que ela é feita. O exame de colonoscopia, ele é um exame de imagem, tá? Onde um tubo flexível, né, emborrachado, dentro desse tubo flexível vai uma fibra óptica que ela gera imagens. E também por dentro dessa fibra óptica, a gente consegue passar algum material também, se a gente vai coletar uma biópsia, por dentro desse tubo flexível, a gente consegue acessar com alguns aparelhos, né, com alguns instrumentos, para poder coletar material. Então, o paciente, ele faz primeiramente uma dieta leve, sem resíduos, líquida, e ele precisa tomar também alguns medicamentos para limpar o intestino. Esses medicamentos, para ficar fácil para vocês entenderem, são laxantes, tá? Então, a gente usa uma quantidade maior de laxantes, vai provocar uma diarreia nesse paciente, a gente vai tirar os resíduos de fezes que está na parede do intestino, porque a gente precisa ver a parede do intestino, então não pode ter fezes lá dentro. Então, o paciente realiza o preparo, ele vai para a clínica ou para o hospital, a enfermeira pega uma veinha, usa um medicamento que causa uma leve sedação, o paciente fica sonolento, tá? Mas se eu quiser te acordar a qualquer momento e conversar com você, você conversa comigo, tá? Então, é uma sedação, é para dar uma sonolência. O exame é realizado através do ânus, o aparelho ele é flexível, então não machuca. Introduzido dentro do ânus, esse aparelho ele vai percorrer o trajeto do intestino grosso até o finalzinho do intestino delgado, tá? Então, é um cabo comprido e o médico tem total controle para realizar. E a gente vai filmando o intestino do paciente, a gente vai observando na tela do computador, certo? Procurando
sempre procurando lesões suspeitas. É isso que é o exame de colonoscopia, tá? Não dói, não assim, sempre as pessoas falam, né? Eu não sei quem fez, passou mal nesse exame. É assim, o que eu acho o pior do exame não é o exame em si, é o preparo, né? Que muitas vezes o paciente, o preparo, ele é um preparo pesado, né? O paciente, assim, a gente tem que limpar o intestino do paciente, senão não tem jeito. Doutora, muitas pessoas têm medo ou resistência, né, ao exame. O que a senhora diria para desmistificar isso? Uma mensagem muito importante, né? Eu acho assim que tudo que a gente detecta no começo, né? Para a medicina tem muito disso. Tudo que você descobre logo no começo, isso facilita demais o tratamento, tá? Facilita muito. E a colonoscopia, eu falo para meus pacientes que ela é investigativa e também curativa, na grande maioria das vezes, porque você já descobre lá o problema. E aquele pequeno pólipo, aquela pequena verruga que você consegue remover pela colonoscopia, em alguns casos, é aquela verruga que se transformaria num câncer lá depois de 10 anos ou 15 anos no seu organismo, né? Então, tem que desmistificar isso, que é um exame ruim, que incomoda, não é? Graças a Deus, esse exame tem no SUS também, tá? Então, nós somos, tem particular, tem abrangido também por todos os convênios. Então, assim, é um incentivo total, tá? Porque a gente pretende, sim, prevenir. Eu falo que o câncer de intestino, ele é prevenível, né? Prevenível. Depende de nós, com os nossos bons hábitos, né? E também de ter acesso a esse tipo de exame que pode ser que ele detecta e na grande maioria das vezes ele também cura, né? Poucos casos, muitas vezes, assim, a gente acaba até encaminhando para tratamento oncológico, porque muitos a gente consegue já prevenir o câncer fazendo isso. Como que é feito o tratamento do câncer de intestino? Sempre é necessário cirurgia? Na grande maioria das vezes, né, dependendo, quando a gente pega o tumor, daí a gente vai para o que a gente chama de estadiamento, né? Então, com o tumor na mão, o médico vai estadiar, vai ver se esse câncer está metastizado ou não, e assim, a programação do tratamento do paciente não é uma receita de bolo, então cada paciente vai ter um tratamento mais individualizado, mas na grande maioria das vezes, né, isso acaba envolvendo a parte quimioterápica, que é a parte de medicação na veia, né, os quimioterápicos. É interessante falar isso também, todo mundo acha que o paciente que faz o tratamento do câncer de intestino vai perder cabelo, diferente do de câncer de mama, não perde, tá? Os quimioterápicos não perdem. Pode ter a parte de radioterapia também, né? Muitas vezes tem que irradiar aquele tumor. E muito sim, dependendo da localização, dependendo da extensão, precisa se retirar um pedaço do intestino, tá? Certo? É assim, todo mundo que faz a cirurgia vai ficar com a bolsinha, né? Eles sempre me perguntam isso também. Depende da localização também, tá? Depende da localização. Muitos ficam, para te alertar, muitos ficam com a bolsa, mas muitas vezes a bolsa é temporária, tá? E depois vai para uma segunda cirurgia e reconstrói o trânsito. Doutora, quais são os impactos físicos e emocionais mais comuns para quem passa por esse diagnóstico? Então, o diagnóstico de câncer é assim, né? O diagnóstico de câncer, eu acho que a primeira coisa que passa pela cabeça da pessoa um sinônimo, a associação muitas vezes com morte, né? Nossa, estou com câncer, é uma doença grave. Então, depende, né? Depende de quando você descobriu o tumor. Mas isso sim, isso é um abalo mental muito grande para todo mundo, não só da pessoa, como da família também, né? Então, a gente sempre encaminha também o paciente para suporte psicológico, tá? O câncer de intestino também, eu acompanho o suporte nutricional, né? Porque a parte de nutrição da pessoa tem que estar muito boa.
E assim, o que a gente precisa dar para o paciente é apoio, né? A gente tem ótimo, aqui em São José dos Campos, a gente tem uma equipe, né, de tratamento oncológico do Hospital Pio XII aqui de São José dos Campos e da Vila Industrial também, que é muito bom para fazer o tratamento, tá? E sem contar todos os hospitais também de saúde suplementar, nos convênios, assim, o tratamento oncológico, quando, né, bem feito, assim, tudo mesmo, ele faz total diferença. E é muito importante a parte psicológica também do paciente. O paciente precisa ter bastante apoio, porque eu acho que ele fica desamparado. Ele acha que é uma doença grave, mas que tem um tratamento e ele também precisa ter o apoio para fazer esse tratamento. Para a gente finalizar a nossa entrevista, qual que é a mensagem que a senhora deixaria para o público que nos assiste, especialmente no que diz respeito à prevenção e ao autocuidado, que também fazem parte, né, dessa prevenção do câncer de intestino? Ó, eu gosto muito de falar assim, né? O que me chama muita atenção é os cânceres, né, que no passado a gente estava vendo em pessoas lá com 70 anos, com 65 anos, e infelizmente nos últimos anos a gente viu um aumento expressivo em adultos jovens, né? Então vou dar um exemplo aqui da cantora, da Preta Gil, né? O falecimento aos 50 anos, mas ela já teve um diagnóstico de câncer por volta dos 45, 46, da cantora Simone também, né, que foi jovem, do ator que fez o Pantera Negra também, né, que infelizmente falecido por câncer, com menos de 40 anos de idade. Então, esse meu recado, ele vai principalmente para os jovens, tá? Então, assim, se cuidem, evite hábitos nocivos, tá? Cigarro zero, beber o mínimo possível, cuidar bem da sua alimentação, cuidar assim do corpo, fazendo alguma atividade física prazerosa, tá? E assim, procure um médico, observe-se. Se você está com uma dor recorrente na barriga, está observando sangramento no intestino, emagreceu, né? Sem sentido, procure um médico. Você pode procurar primeiro um clínico geral, tá? Com esses relatos, né? Muitas vezes o clínico geral ele vai saber direcionar para o gastroenterologista, ou você já pode procurar o gastroenterologista, mas observe-se. E o mais rápido possível, é melhor você procurar um médico, você investigar e sair de lá, né? Com o diagnóstico. Não teve o diagnóstico de câncer, né? Excluiu o diagnóstico de câncer e descobrir outras causas, do que você enfrentar a doença, tá bom? Obrigada, doutora, pelas informações. Nós vamos agora fazer uma breve pausa e daqui a pouco você confere dicas sobre como a sua alimentação pode beneficiar também a sua saúde intestinal. Voltamos com Você Saúde. Nesta sexta-feira estamos falando sobre câncer de intestino. Você sabia que, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o câncer de intestino é o segundo que mais mata tanto homens quanto mulheres no Brasil? Agora, mudando de assunto, no nosso quadro Saúde em Destaque desta semana, um estudo da Universidade Federal de São Carlos, em parceria com a University College London, no Reino Unido, concluiu que a gordura abdominal associada à perda muscular, condição conhecida como obesidade sarcopênica, aumenta em mais de 80% o risco de morte, se comparado a pessoas que não apresentam essas duas condições combinadas. Segundo os pesquisadores, a obesidade abdominal pode ser definida quando a circunferência do abdômen é maior que 102 centímetros para homens e 88 centímetros para mulheres. Em relação à condição muscular, ela é verificada por meio do Índice de Massa Muscular Esquelética. Uma das pesquisadoras participantes do estudo, a professora do Departamento de Gerontologia, Valdete Guandalini, ressaltou que, embora a perda muscular seja normal a partir dos 40 anos de idade, a prática de atividade física, o consumo alimentar, o não consumo de bebida alcoólica, o uso de cigarro e o sono podem acelerar ou reduzir a velocidade desse processo. Então é sempre bom estar atento aos hábitos de vida. E as hepatites virais causaram mais de 1.000 mortes no Brasil em 2024. O número de casos diagnosticados no mesmo ano
foi de mais de 34 mil. A doença atinge o fígado e pode ser causada por 5 sorotipos de vírus: A, B, C, D e E. No Brasil, os tipos mais prevalentes são o B e o C, sendo a maior parte dos casos crônica, com o vírus permanecendo silencioso dentro do organismo por décadas, causando danos acumulados no órgão até provocar quadros graves, como fibrose cística, cirrose ou mesmo câncer, e só então desenvolvendo sintomas. A vacinação é uma das formas de prevenção. Atualmente, o SUS disponibiliza gratuitamente as vacinas contra a hepatite A e B, mas a segunda também protege contra o vírus do tipo D, já que ele só infecta quem tem o tipo B. Os 2 imunizantes são parte do calendário básico de vacinação das crianças no país. Voltando ao nosso tema de hoje, como a doutora Fabiana ressaltou, a alimentação tem papel fundamental na prevenção do câncer de intestino. Então eu fui conversar com a nutricionista Miriam Alexandre, que deu algumas dicas para nós. Ela explicou primeiramente como a alimentação influencia a nossa saúde intestinal. Vamos acompanhar. Na composição do nosso intestino, a microbiota intestinal, o funcionamento em geral e também na absorção de alguns nutrientes. Essa alimentação influencia nisso. Quais são os alimentos que ajudam, a manter o nosso intestino saudável, então? Alimentos ricos em fibras, que são vegetais, frutas, os legumes em geral, algumas sementes também são importantes de estar ingerindo para ajudar nesse funcionamento do intestino. Como você citou, as fibras são sempre, aliadas à saúde do nosso intestino. De que forma que a gente pode encontrá-las, onde encontrá-las? As fibras, elas podem ser encontradas em aveias, sementes, como eu disse, semente de girassol, de abóbora, as frutas em geral, legumes e vegetais. E por que elas são tão importantes para a saúde do nosso intestino? Elas ajudam na formação do bolo fecal, ajuda no trânsito intestinal, ajuda a não absorver em excesso o colesterol, regula também a glicose e traz também a saciedade. Existe algum ponto de atenção na hora desse consumo das fibras que as pessoas devem consumir, mas também devem ter atenção a outros pontos? Sim, é importante a quantidade de água diária também tem que estar em conjunto para que essa fibra faça o efeito que ela de arrumar o intestino, o funcionamento do intestino em si. Então tem que ter a quantidade diária de água e ao longo do dia e dividindo nas refeições, não só numa refeição, então ao longo do dia e tendo essa distribuição. Os adultos, a gente indica que seja de 20 a 30 gramas de fibras por dia para poder estar consumindo. E, além das fibras, quais outros nutrientes ou grupos alimentares têm esse efeito protetor contra o câncer do intestino? Sim, alguns probióticos e prebióticos são importantes também. Então, alimentos fermentados, o iogurte natural é importante estar inserindo também ali na alimentação, lembrando que se conseguir semi-desnatado ou desnatado também. Alguns minerais, a vitamina D, o cálcio também é importante estar ali consumindo para poder estar ajudando na saúde intestinal. Por outro lado, quais alimentos devem ser evitados ou consumidos com moderação por aumentar o risco do câncer de intestino? Sim, os alimentos processados e muitos industrializados não é o ideal o consumo diário. Eventualmente, em festas, até que pode estar consumindo, mas que não seja um consumo diário. Então, embutidos, linguiça, salsicha, aqueles embutidos com muitos corantes e conservantes, não é o ideal estar consumindo sempre. E o álcool também está ingerindo com moderação. O consumo de carnes vermelhas e processadas ainda é uma preocupação nesse contexto? Sim, o ideal, o consumo de carne vermelha seria de 2 a 3 vezes na semana, lembrando que evitar de frituras no momento do preparo, colocar ser mais cozidos, assados ou grelhados e tirar aquelas gorduras aparentes também é importante. Os embutidos, o ideal é de não consumir em excesso mesmo, como eu já disse antes. É possível montar uma rotina alimentar preventiva sem gastar muito ou depender de suplementos?
Sim, é possível fazer um acompanhamento e a alimentação bem equilibrada, bem distribuída entre fibras que podem estar ajudando nesse intestino, funcionamento intestinal, e também as proteínas que precisam ter. A gente pode adicionar oleaginosas, os feijões, entre outras fibras que podem ser adicionadas também no dia a dia. Essas são as principais orientações para quem quer cuidar da alimentação. Tem alguma coisa que você queira acrescentar para orientar quem está nos acompanhando em casa? Sim, essas orientações, e se a pessoa tiver alguns sintomas, né, está procurando um profissional para estar ajudando nesse funcionamento intestinal e investigando algumas intolerâncias ou alergias ou algo que possa estar ali causando a inflamação desse intestino. Então, se a pessoa vê que o intestino não funciona, nem que seja diariamente ou um dia sim, um dia não, é importante saber também a forma desse bolo fecal, também é muito importante passar para o profissional para poder estar fazendo esse acompanhamento. Bom, esse foi o nosso programa de hoje. Espero que tenhamos ajudado você que tinha dúvidas com relação ao câncer de intestino e como pode ser feita a prevenção. O Você Saúde desta semana termina agora, mas a gente retorna na próxima sexta-feira com muito mais informações para vocês. Até lá!